Bem, meus queridos, gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44. Continuando a nossa exposição no livro de Marcos. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44. Mark chapter 6, from 30 to 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, pois eles não tinham tempo nem para comer, visto 100 numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhes: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Senhor, graças te damos, Pai, pelo teu evangelho, pela tua palavra. Muito obrigado porque temos a oportunidade, Senhor, de mais um domingo, Senhor, refletir no seu santo e maravilhoso evangelho. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para que nós venhamos compreender o teu evangelho, Senhor. É que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos meados do século XIX, surgiu um movimento que tem afetado até nos nossos dias bastante. E esse foi um movimento totalmente contra a existência de Deus e também contra toda a existência de religião em si, de qualquer tipo de ser sobrenatural. Esse movimento se arrastou e impactou muito o século XX, onde ficou conhecido como o neoliberalismo. Ele começou no século XIX como liberalismo, e no século XX já conhecido como neoliberalismo. Hoje em dia, o liberalismo tomou conta da Europa toda, com praticamente toda a maioria dos europeus declaradamente dizem ser ateus. Eles dizem não crer mais na existência de um Deus. E eles são, na verdade, muito fechados, grande parte deles, a qualquer tipo de religião. Essa semana, meus queridos, a semana passada, na verdade, a minha cunhada ela recomendou uma série no Netflix que chama Last Kingdom. E essa série, ela é até interessante, ela é histórica, que conta a história de como a Inglaterra se formou. A série ela é muito forte, A gente vê muito paganismo e um cristianismo totalmente político, também político, que em nome de Deus conquistou e matou, e matava, no caso, todos os pagãos.
E a gente pode até se escandalizar assistindo séries como essa, de ver esse tipo de cristianismo que é relatado nessa série. Mas a grande verdade, meus queridos, que isso na verdade é verdade. Tudo isso, como você vê relatado ali, foi daquele jeito mesmo. Foi exatamente o que o cristianismo na idade medieval fez. Eles matavam todos os pagãos e conquistavam, né? Eles queriam que os pagãos se convertessem, né? No caso, se eles não se convertiam, eles eram assassinados. Essa é uma história, é uma triste história que nós vemos do cristianismo ao longo dos séculos. E é um cristianismo totalmente diferente do cristianismo que Jesus e os apóstolos pregavam, né? Como o Senhor Jesus pregava, como o apóstolo Paulo fazia, né, nas suas viagens missionárias. Não era com violência, não era com guerra, não era forçando, mas era com a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a orientação muito clara que nós vemos no Evangelho, que não era por força, que nós vemos que até o apóstolo Paulo, em recomendação do próprio Senhor Jesus, se eles não ouvissem o que era para ser feito, chacoalhar os pó dos sapatos e partir para outra vizinhança. Era exatamente o que o Senhor Jesus fazia. Ele pregava, eles não ouviam, ele ia para outro lugar pregar, e os discípulos seguiam da mesma forma. Nunca foi por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus, né? Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. E eu, né, embasado no que a Bíblia ensina, digo que isso na verdade só vai, né, piorar, né? Essa triste realidade que nós já vimos. E as evidências, elas são claras. Com a influência do neoliberalismo, o que nós vemos hoje em dia é uma teologia muito fraca que nós temos em grande parte das igrejas. E cada vez mais a igreja fica fraca e se afasta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mundo lá fora cada vez mais nega a existência de um divino, né, de um ser, de um Deus. E a grande pergunta que eu faço, meus irmãos, o que vai acontecer? Nós vendo essas séries que são publicadas, grande parte das pessoas lá fora assistindo essas séries e acreditando, tendo por base um cristianismo que foi um cristianismo falso, e não propriamente baseados, né, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a pergunta que eu faço. O que nós teremos nos próximos 100 anos do jeito que as coisas andam, né? As igrejas se afastando de Cristo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e o mundo cada vez mais lá fora acreditando que o cristianismo, né, é um cristianismo falso, né? Um cristianismo que obrigava as pessoas a crer, não propriamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se tratando do milagre aqui da multiplicação, uma dessas explicações, né, que até muitos ateus lá fora dão, é de que Jesus, na verdade, não fez nada disso. Eles falam que os milagres de Jesus foram totalmente inventados, né? E de que Jesus cuidadosamente se preparou para este evento, preenchendo ali uma caverna perto do mar da Galileia com uma grande quantia de pães e peixes, né? E quando chegou a hora ali de alimentar o povo, os discípulos ali se organizaram e distribuíram os pães e os peixes. Assim, a alimentação dos 5.000 foi apenas uma farsa e Jesus um pregador fraudulento. Outra explicação que eles falam é que quando Jesus terminou o seu ensino naquele dia, e o povo que estava cansado e com fome, muitos deles tinham trazido comida. E o que Jesus fez foi apenas pedir para os discípulos irem ao redor e descobrir se eles haviam trazido comida. E ali descobriu-se que alguns tinham trazido pães e alguns peixes. Então Jesus dirigiu-se à multidão e disse: compartilhe o que vocês têm uns com os outros. Assim todo mundo foi capaz ali de comer.
Porque aqueles que tinham trazido comida compartilharam com os que não tinham. Todas essas explicações, além de serem ridículas, apenas manifestam uma coisa, meus queridos irmãos: incredulidade. Incredulidade. Elas não refletem no testemunho verdadeiro das Escrituras Sagradas. Elas não refletem o testemunho verdadeiro dos textos que os evangelhos ensinam. Vimos anteriormente, em Marcos 6 mesmo, do versículo 7 ao 13, que Jesus tinha enviado os 12 para uma missão. Marcos não conclui a narrativa de imediato, em vez disso, ele relatou a história da morte de João Batista, que vimos, na pregação passada. Como resultado, Marcos apresenta duas narrativas consecutivas que giram em torno de festas dramáticas. A primeira foi apresentada por Herodes Antipas e a segunda foi apresentada pelo Mestre Senhor Jesus. Na primeira festa, apenas os nobres e a elite da Galileia foram convidados. Na segunda festa, o povo da terra, os plebeus, os pobres, reuniram-se ali para ser alimentados pelo Mestre Jesus. Na primeira festa, a comida foi preparada pelos chefes do rei. Na segunda festa, foi providenciada pelas mãos do Messias. Na primeira festa, como vimos também, o entretenimento foi dança erótica, fornecida por Salomé, a enteada de Herodes. Na segunda festa, o primeiro item da agenda foi a exposição da verdade de Deus pelo grande expositor, o próprio Filho de Deus. E finalmente, o clímax aqui da primeira festa foi a execução cruel de um homem de Deus, de João Batista. E na segunda festa, o tema dominante foi a compaixão do Filho de Deus para com as pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Meus queridos irmãos, pensem comigo. Se você vivesse na época de Jesus, em qual festa você gostaria de ter estado? Vamos imaginar essa cena em nossos dias. Imagine que aqui na igreja, que nós fizéssemos um trabalho evangelístico, que alguns irmãos da igreja fossem aqui no centrinho de Epson, para fazer um trabalho de evangelizar, para ensinar sobre o evangelho. Ou imaginem que um grupo aqui da igreja fosse a um hospital, ou talvez a um orfanato, ou um asilo, para ensinar o evangelho e orar por essas pessoas carentes. Ou, se alguém te chamasse para assistir à abertura das Olimpíadas em Paris com tudo pago, qual seria a sua prioridade? E por sinal, aquela abertura da Olimpíada, que foi uma blasfêmia de travesti simulando a última ceia de Jesus. Mas imagine isso. Meus queridos, dependendo da sua resposta, da sua prioridade, você certamente iria na festa de Herodes e não na de Jesus. Pelas prioridades, hoje em dia, nós conseguimos claramente ver que a maioria dos evangélicos estão mais interessados nas festas de Herodes do que nas festas de Jesus. Escolas bíblicas dominicais, grupos de orações, sempre estão em sua grande maioria vazios. Marcha para Jesus, com artistas, entretenimento e políticos cheias. As pessoas adoram essas coisas. E nisso nós conseguimos ver a prioridade de grande parte dos cristãos modernos dos nossos dias. Sabe por que metade dos casais evangélicos se separam? Sabe por que grande parte dos casais evangélicos vivem um inferno em seus casamentos? Porque não priorizam Deus em suas escolhas. Eu sempre falo, meus queridos irmãos, para jovens casais, jovens novos,
Casem com um homem, com uma mulher de Deus, que ama Deus mais do que você. Sabe o que significa isso? Que quando você encontrar uma pessoa que não interessa onde ela vai morar, ou não interessa onde você vai trabalhar, ou não interessa se você vai estar longe ou perto dos seus familiares, o que importa é que você vai estar com uma pessoa que prioriza o reino de Deus. A prioridade é o reino. A prioridade é o reino de Deus. Casais que não casam com pessoas que priorizam o reino vão sofrer para o resto de suas vidas, meus queridos irmãos. Essa é uma realidade. E sabe por quê que eu falo para o resto da vida? Porque o cristão verdadeiro nunca separa. O cristão verdadeiro não separa, meus queridos irmãos. Ainda que você não viva um bom casamento, você vai aguentar, porque o divórcio não é uma opção. Por isso, jovens que são solteiros, priorizem Cristo nessa importante escolha de sua vida. Eu sempre falo que essa é a segunda escolha mais importante da nossa vida. A primeira é entregar a vida para Cristo, para que você venha a não colher as sérias consequências que a maioria dos casais evangélicos estão colhendo. Priorizem Cristo, meus queridos irmãos, não somente no seu casamento, priorizem Cristo na sua igreja local, priorizem grupo de oração, priorizem evangelismo, priorizem estudo bíblico, grupo de estudo bíblico. E retornando aqui aos 12 e a sua missão, no versículo 30 e 31, Marcos escreve: então os apóstolos reuniram-se com Jesus e relataram tudo, tanto o que tinham feito e o que tinham ensinado. E disse-lhes: vinde à parte sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, pois havia muitos indo e vindo, e eles nem sequer tinham tempo para comer. Os discípulos voltaram com Jesus e contaram tudo o que tinha acontecido ali na viagem, as coisas que eles tinham feito no nome dele, o que eles tinham ensinado para as vizinhanças, ali para as aldeias. E a resposta de Jesus aqui foi interessante, foi compassiva. Ele exortou eles a ir com ele para um lugar e descansar um pouco, pois eles tinham ficado tão ocupados nas viagens que não tinham tempo nem para comer aqui. E o destino foi o deserto. Não é de se estranhar que Jesus quis ficar longe das cidades, das vilas e das multidões. E no versículo 32 nos diz que então eles partiram para um lugar deserto no barco ali por si mesmos, Eu vejo algo aqui muito interessante. Jesus, cada discípulo aqui, ele enviou cada discípulo para lugares específicos, em pares, para evangelismo. Depois, ele orientava eles, ali em lugares tranquilos. Isso é o princípio do discipulado aqui, meus queridos irmãos, com o intuito de formar discípulos e formação de igreja, aplicando para os nossos dias, igrejas locais. E esse foi exatamente o padrão que foi seguido pelos apóstolos, para a formação de discípulos, formação de igrejas, Eles plantavam igrejas. Paulo foi um grande exemplo disso, O que Paulo fazia? Ele plantava igrejas, capacitavam líderes como o jovem pastor Timóteo, para pastorear e cuidar das ovelhas, cuidar das igrejas. Existem, meus queridos, dois problemas na igreja moderna dos nossos dias. O primeiro que eu vejo que é um grande problema, que é o falso ensino generalizado que existe nos nossos dias. Está em toda parte. Isso tem feito muitas pessoas se afastarem do Evangelho. E existem também um problema nas igrejas também que ensinam corretamente, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, mas muitas igrejas estão infrutíferas. E isso é por falta de compromisso local. Irmãos, a igreja local,
ela se fortalece quando os irmãos têm comunhão, quando eles estão juntos, quando eles oram juntos, quando eles gastam tempo juntos, quando eles comem juntos, por exemplo, tomam café juntos, saem juntos, têm comunhão. Quando eu era analista financeiro, né, eu tinha um diretor financeiro que toda semana ele pegava toda a equipe e ele ia almoçar junto com a gente, né? E ele dizia que os melhores projetos que ele já viu na vida dele foram elaborados e começaram em conversas informais, normalmente quando ele estava almoçando com o time dele. E meus queridos, isso eu concordo. Eu concordo com esse diretor que eu tinha. E seguindo nessa linha, certamente, se nós trabalhamos juntos, nós seremos mais eficazes na obra do Senhor. E isso acontece quando nós temos comunhão uns com os outros. Obviamente, meus queridos, eu sempre falo, não tem nada de errado lermos bons livros, assistir boas pregações. Eu, particularmente, eu faço isso. Mas tem gente hoje em dia que só vive disso e esquece a comunhão local, na igreja local com os irmãos. Tem gente até que vai em várias igrejas. Eu sempre falo, meus queridos, escolha uma igreja bíblica e trabalhe para o reino nessa igreja local. Tenha comunhão com os irmãos e se una com os irmãos dessa igreja local. Participe do grupo de oração dessa igreja local. Participe dos estudos dessa igreja local. Se envolva com os talentos que Deus te deu para você frutificar e honrar a Deus na igreja local. E algumas pessoas até me perguntaram já, e se eu congregar em duas igrejas ou frequentar várias igrejas? Meus queridos, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem trabalho, né? A gente tem a igreja também. E é uma correria tremenda o dia a dia. O mais prudente, meus queridos, é você escolher uma igreja bíblica e você servir a Deus em uma igreja bíblica. Isso é até uma questão de bom senso, se a gente analisar. Se você estiver em uma, né, você vai deixar a outra, né, e vice-versa. E você não vai ser eficaz em uma igreja. É melhor você ficar em uma igreja e ser eficiente em uma igreja local. E nós vemos aqui, meus queridos, no versículo 33, que Jesus tentou deixar as multidões, mas as multidões não queriam deixar o Mestre Jesus. E o versículo 33 aqui nós vemos, né? As multidões vendo-os partir, e muitos os conheceram e correram a pé de todas as cidades, eles chegaram antes deles. Jesus aqui e os discípulos, eles não foram longe. E claramente que eles não atravessaram o mar da Galileia, que teria sido uma viagem de 15 ou 20 milhas. E as multidões não teriam ali sido capazes, né, de segui-los, se esse fosse o caso. Parece que o grupo simplesmente navegou ao longo da costa, por uma curta distância ali, à procura de um lugar tranquilo. No entanto, essa enorme multidão que tinha se ajuntado em torno de Jesus, uma multidão que talvez tivesse crescido ali, né? Tivesse crescido desde a missão dos 12, né? Simplesmente ali o seguiu junto na praia e mantendo o barco à vista, eles ficaram esperando por ele. Eu fico imaginando aqui, meus queridos, essa cena, e eu fico imaginando os discípulos, né? Essas aldeias vizinhas que os apóstolos ali foram evangelizar, que eles viram os prodígios, eles viram e ouviram a pregação sobre Jesus, né? Eles pregaram sobre Jesus, e eles devem ter ficado loucos para conhecer Jesus, conhecer o Mestre Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que esses 12 homens estavam anunciando em toda parte? E eles saíram de várias partes à procura dele. Olha que coisa maravilhosa aqui. Eles estavam à procura de Jesus, porque eles ouviram falar sobre o Mestre. E qual foi a reação de Jesus a essa interrupção da multidão? Pois ele queria que, na verdade, o texto diz, ficar num lugar tranquilo, para poder ensinar ali os 12.
E o versículo 34 nos diz: e Jesus, quando ele saiu, viu uma grande multidão, e o que? Teve compaixão deles. E aqui o mais interessante, por quê? Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então, ele começou a ensinar a eles. Eu acho essa cena muito linda, irmãos. Né? Imagine isso. Jesus querendo ficar sozinho com os seus 12, mas essa multidão indo atrás dele. E qual foi a reação do Mestre Jesus? Teve compaixão deles. E o motivo é maravilhoso. Jesus viu, Jesus enxergou que eles eram como ovelhas sem pastor. Sabe por que eu acho isso maravilhoso? Porque isso foi o que aconteceu quando Jesus nos chamou. Ele olhou para cada um de nós e viu o pobre Fábio, o pobre do Gabriel, o pobre do Gustavo. E ele disse: coitado deles. Eles são como ovelhas sem pastor. E assim o Senhor Jesus teve misericórdia de cada um. E assim Ele tem misericórdia de cada um dos seus eleitos. Coitado deles. Eles estavam desamparados. Eles são pobres coitados. Eles estão perdidos. Eles não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita. Eles são como ovelhas sem pastor. E assim Ele nos chama como ovelhas sem pastor. E a ovelha perdida ouve a voz do bom pastor e recebe o leve fardo do Senhor Jesus. A paz que excede todo o entendimento, diretamente do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não ficou frustrado aqui por não ter conseguido encontrar sossego. Ele não ficou aqui irritado com o povo, né, por não ter tido uma trégua aqui. Ele poderia ter dito: desculpa aí, mas vocês precisam marcar uma horinha comigo. Eu tenho que passar um tempinho aqui com os meus discípulos e vocês não estão convidados. Ele poderia. Em vez disso, Marcos nos diz que Jesus foi movido pela compaixão. A palavra grega que é traduzida aqui compaixão é usada para descrever apenas Jesus. Ela é exclusiva apenas para Jesus no Novo Testamento todo. Esta é uma comunhão aqui que chegou a um nível que era muito mais profundo. Uma empatia sobremaneira com aquelas pessoas. Uma empatia que apenas o bom pastor pode ter com ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Se nós olharmos a imagem do Antigo Testamento, que se encontra em muitas das profecias sobre o Messias, foi dito que o Messias seria o rei pastor, que ele seria o bom pastor, que ele daria sua vida pelas ovelhas. Jesus aqui demonstra que ele era o cumprimento de todas essas profecias. Em sua compaixão, o bom pastor aqui olhou para as suas ovelhas com grande compaixão. Observe o que Jesus fez. Ele começou a ensinar o povo. Jesus é o bom pastor das ovelhas, né? É o pastor que se doa pelas ovelhas. E a sua principal responsabilidade é alimentar as suas ovelhas. Ele alimenta as suas ovelhas. Vivemos em uma época em que as igrejas são fracas. E uma das principais razões é porque as pessoas não querem que os pastores foquem no ensino. O pastor, na verdade, virou uma espécie de faz tudo. O irmão vai comprar um carro, ele acha que o pastor tem um palpite melhor para ele comprar o carro. Ele vai comprar uma casa, o pastor sabe qual é a melhor casa para ele. Tudo o que acontece chama o pastor. E assim o pastor se tornou o que eles são, na verdade, né, em grande parte. Um cara legal que agrada a todo mundo. Por isso que muitos pastores são populares, até mesmo no meio artístico. Muita gente famosa gosta, né, dos pastores hoje em dia, porque eles viraram coaches, que querem agradar todo mundo em tudo.
e perderam o foco em ensinar a palavra e gastam mais tempo fazendo coisas seculares. Eu sempre cito esse exemplo, irmãos, que o Sproul fala. Eu acho isso formidável e, num certo ponto, isso me ajudou muito, muito mesmo. Sproul costumava dizer que o pastor deve focar 90% da sua força de trabalho no ensino na igreja. 90%, hein? Deve ser. Todo pastor deve investir 90% do seu tempo no ensino da igreja. A congregação pertence ao Senhor. Eles são suas ovelhas. E Ele deu pastores para alimentar as suas ovelhas com a comida sólida, que é o remédio que os deixarão saudáveis, né? Que não os deixarão doentes. E esse remédio, meus queridos irmãos, é o santo e bendito Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer comprar um carro, meus queridos? Vai na concessionária. Quer comprar uma casa? Vai na imobiliária. Quer melhorar a sua vida financeira? Gaste menos primeiramente. Ou procure um assessor, uma assessoria financeira. O pastor pode até dar um palpite, né? Mas ele não é um especialista em nada dessas coisas. A grande verdade, meus queridos, é que os pastores deveriam ser especialistas em uma coisa. Em ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse deve ser, como o Sproul diz, 90% o foco de cada pastor. Claro que esse é um número, irmãos, mas eu acho um número interessante, né? Quando Jesus partiu para apacentar as suas ovelhas, o que nós vemos aqui? Ele lhes ensinou. E os seus pastores também devem fazer o mesmo. Nos versículos 35 e 36, vemos que o foco do Senhor era ensinar. E o que vemos é que ou Jesus começou a ensinar no final do dia, ou ensinou por muito tempo, porque a hora era tarde e os discípulos aqui ficaram preocupados, né? Aqui vemos, no versículo 35 e 36, algo diferente nessa multidão. Enquanto que em quase todas as situações, as multidões estavam atrás de curas e milagres e prodígios. Aqui, vemos uma grande multidão que ficaram focados no ensino. Olha que coisa maravilhosa, aqui uma exceção. Note que já estava tarde aqui, meus irmãos, e ninguém tinha oferecido nada a eles. Jesus estava ensinando e o povo já estava ali, aprendendo, né, por um grande tempo. Aí então, os discípulos perceberam que já era tarde e que Jesus devia mandá-los para casa. Notem que nem Jesus, nem o povo estavam preocupados com a comida. Ali eles estavam tão focados em aprender do Senhor que ninguém nem percebeu que já estava tarde. Olha que coisa maravilhosa. E isso, meus irmãos, é fantástico. É assim que nós devemos também, né, buscar a Deus. É assim que nós devemos também prestar atenção no Evangelho. Eu sempre falo, irmãos, eu estou pregando aqui, abre suas Bíblias, leia o texto. De preferência, tenha uma Bíblia com um comentário bíblico. Você vai comentando ali, ó, vai vendo os comentários, entra na história, vai ouvindo, vai checando. É dessa forma que eles estavam focados. E é dessa forma que nós também devemos focar, né? Esse é um ensinamento importante, irmãos. Quando você estiver ouvindo uma pregação, esteja com sua Bíblia aberta e focado nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos os discípulos perceberam que já estava tarde e Jesus deveria mandá-los ali para casa. E notem que Jesus, né, como eu disse, eles não estavam preocupados com a comida. E ali eles estavam focados, né, na palavra. E é assim, meus irmãos, que nós devemos também sempre estar, né? Dessa forma que nós devemos buscar a Deus, buscá-los porque nós o queremos, né? Não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Por isso que é importante nós sempre avaliarmos os nossos corações, as nossas intenções e pedir que o Senhor sempre nos ajude, para que o Senhor nos dê força, ânimo para prosseguir em comunhão com Ele e em comunhão
com a igreja local, sempre focando na expansão do seu reino onde quer que nós estejamos. Está em Londres? Foque no reino em Londres. Está no Brasil? Foque no Brasil. Está em Portugal? Foque onde você estiver em Portugal. E assim, onde quer que nós estejamos em comunhão com a igreja local, glorificando a Deus. Mais à frente nós vemos que o ensino começou a ficar mais duro. E Jesus recusou a ser uma fonte permanente de refeições gratuitas. Mas ele estava disposto a ser uma fonte eterna do sustento espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas não estavam interessadas nisso. No dia seguinte, a maioria deles que tinham sido ali milagrosamente alimentados rejeitaram Jesus. E muitos dos seus discípulos pararam de seguir completamente, conforme nós vemos em João 6,66. No entanto, nem todos exibiram tal incredulidade. Mesmo que muitos tivessem partido, alguns, como o apóstolo Pedro, ainda eram crentes verdadeiros que não se importavam o quão pesado o ensino poderia ser e não largava do Senhor Jesus. E o próprio Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Notem bem, meus queridos, muitas vezes o ensino é pesado, o ensino machuca, mata o nosso ego. Irmãos, eu não estou aqui brincando. Com frequência, eu falo as coisas e as pessoas me perguntam, isso está na Bíblia? Eu acho estranho isso, na verdade. E eu vou ser sincero, eu ainda me maravilho com as pessoas que têm anos de igreja que me perguntam se algo está na Bíblia. Me desculpa a minha sinceridade. Se você tem 1 ano de igreja, você deveria já não mais fazer essa pergunta. Me desculpa, meus queridos, a sinceridade. Irmãos, eu lembro que na minha conversão, eu tinha um anseio tão grande por Deus, que eu li o Novo Testamento em 3 dias. E eu vejo muitas pessoas que quando se convertem, elas têm um anseio muito grande, e esse anseio não acaba, irmãos. Uma vez que nós somos novas criaturas, você não vai acabar com esse anseio. O problema é se você não tem o anseio pela palavra de Deus, irmãos. Aí está errado. Aí você deveria se questionar se você realmente um dia nasceu de novo. Porque, irmãos, o verdadeiro cristão, ele não se cansa de ensinar, de estudar a palavra. Ele não se cansa do evangelho. E isso é algo que nós devemos refletir. E isso, meus queridos, é viver pela fé. Ainda que você não veja, ainda que você não veja milagres, ainda que você não veja prodígios, ainda que venham as lutas, ainda que venham as provações, ainda que você pode ter problemas na sua vida, você pode ter problemas no seu trabalho, você crê, você espera, você confia no Senhor, e isso é viver pela fé. E o cristão, todo cristão deve viver pela fé. Então nós vemos aqui no versículo 37, a preocupação e a compaixão dos discípulos. Eles estavam se perguntando como as pessoas seriam capazes de encontrar comida. Se Jesus não cessasse de ensinar o mais breve possível e enviasse as pessoas ali para encontrar comida nas aldeias, porque eles estavam em um lugar aqui deserto, e o povo teria que viajar uma distância longa. E em resposta, no versículo 37, nós vemos, Jesus fez uma sugestão de que os discípulos, eles não tinham considerado ainda. Ele já havia alimentado eles com o alimento espiritual. Agora ele sugere que os discípulos dessem também o alimento físico. E surpresos, eles disseram, vamos comprar 200 denários de pão para alimentar toda essa gente? O principal problema que os discípulos viram foi o custo de fornecer para todas as pessoas que se reuniram ali para ouvir Jesus. Eles estimaram que seria necessário gastar 200 denários. Um denário era equivalente a um salário de uma pessoa
né, de um trabalhador. 200 era uma parte, né, de um salário anual, né, considerando, tirando o final de semana. Mas Jesus disse: quantos pães tens? Vai e veja. E quando eles descobriram, né, eles disseram 5 pães e 2 peixes. Eles tinham quase nada, né? Dado o tamanho da multidão ali, apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas a pequena quantidade de comida não foi um obstáculo para Jesus. E nós vemos no versículo 39 a 44, né? Aqui vemos que todos comeram e ficaram saciados. A palavra traduzida como satisfeitos do grego é chortazo. Deriva o seu significado no mundo da criação de animais, né? Estar gratos aqui, né? Ao ponto de não querer mais nada. Jesus usou essa mesma palavra nas bem-aventuranças para prometer que quem tem fome e sede de justiça, eles serão fartos, em Mateus 5:6. Por fim, meus queridos, Marcos dá a figura surpreendente com a implicação ainda mais surpreendente. O número dos que comeram eram 5.000 homens aqui. Nós vemos que é homens. A palavra, né, grega que Marcos usa aqui significa claramente homens, indicando que havia mais pessoas, mulheres e crianças também, que comeram. A multidão então poderia ser, eu acredito, talvez até 15.000 pessoas, ou até mais. Notem que quando ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, ele olhou para o céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem. Não podemos, meus queridos, eu já estou caminhando para o fim, e não devemos ler esse relato sem pensar naquela noite em que o Senhor foi traído. Ali, mais uma vez, o mestre, o bom pastor, com os seus discípulos, ele tomou o pão, e quando ele abençoou, partiu e disse: tomai este que é o meu corpo. Do mesmo modo tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, pelos eleitos. E todas as vezes, quando nós ceamos, como nós fizemos hoje, né? Quando nós ceamos a ceia do Senhor, que é celebrada, Ele convida todos os que confiam nele pela fé, para chegar à sua mesa, tendo comunhão com a sua igreja local, e serem alimentados e nutridos pelo bom e compassivo, o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos, em agradecimento. Graças te damos, Senhor Jesus, porque nós podemos ser alimentados pelo Senhor, o nosso maravilhoso bom pastor, o único pastor verdadeiro, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, porque nós podemos, Senhor, aprender a cada dia mais do Teu Evangelho. Nos dê o ânimo que nós precisamos, Senhor, a cada dia, para ler o Seu Evangelho, para se dedicar às Escrituras, para sermos zelosos no Seu Evangelho, na sã doutrina. Ó Pai, muitas vezes estamos tão acomodados, Paizinho, estamos na nossa zona de conforto, Pai, mas tira-nos, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a cada dia, a focar nas coisas que importam, a focar nas coisas do Senhor, mais nas coisas do Senhor e menos nas coisas deste mundo, Pai. Nos dê a graça que nós precisamos para seguir, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.